Você quer isso? Quem quer, levante a mão e fale amém. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 diz assim, Paulo falando: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, o 9 agora. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. O 12 agora. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém e amém. Poder sentar-se em nome de Jesus. Paulo, ele começa narrando a história, uma história muito linda, falando a respeito do povo de Israel, que era um povo que andava muitas vezes ignorando as leis, os mandamentos de Deus. Era um povo que muitas vezes negligenciava, e quando estava preste a alcançar a bênção, alcançar a vitória, constantemente eles entravam pelo caminho da murmuração. A Bíblia relata que eles entrariam na terra prometida em torno de 23 dias, mas a murmuração, diga assim, murmuração, a murmuração fez com que toda a geração, com todo o povo daquela época, viessem a circular várias vezes, passando diante dos mesmos lugares, por causa da murmuração, tá? Tiro proveito para mim nesta noite, falando, se eu estou andando, e se eu entro por um caminho, ou você entra pelo caminho da murmuração, acontece que nós muitas vezes vamos rodear a situação, ou alguma coisa, e não vamos sair do lugar. Foi assim com o povo de Israel. Andando por vários lugares, a Bíblia relata que eles murmuravam, e às vezes imagine você passando diante de um monte, e talvez alguns mais entendidos começassem a falar, nós já passamos por aqui, eu acho que nós já passamos por aqui, porque eles entraram por um caminho da murmuração. Mas a murmuração não nos deixa ir mais adiante. A reclamação, no dicionário Aurélio português, está escrito assim, murmuração significa reclamar, significa cogitar. Se alguém entra pelo caminho da murmuração, se alguém entra pelo caminho da reclamação, se alguém entra pelo caminho do cogitamento, significa que vai ficar muitas vezes parado, vai ficar muitas vezes estagnado, porque a murmuração prende a pessoa de ir adiante. A murmuração, ela é como se fosse um bloqueio, ela impede as pessoas de irem adiante. Por isso que o povo demorou nada mais do que 40 anos, diga assim, 40 anos. Demoraram 40 anos para entrarem na terra prometida. A Bíblia relata que eles fariam essa jornada com 23 dias, entrariam na terra prometida, comeria do bom e do melhor em 23 dias, mas a reclamação não deixaram eles entrar.
Nessa noite nós vamos começar repreendendo o espírito de murmuração. Eu quero que você coloque de pé, se você realmente quer deixar de murmurar. Coloque-se de pé, falando o mais forte que você puder, falando assim: murmuração, sai da minha vida, murmuração, sai da minha casa, sai do meu lar. Fala assim comigo, nós todos em harmonia: murmuração, sai da minha vida. Se você não murmura, fala também: murmuração, sai da minha vida. Murmuração, sai da minha casa. Sai da minha família. Sai da minha igreja. Sai. 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 Aleluia, aplaude ao Senhor. O espírito de murmuração tem que obedecer nesta noite. Tem que obedecer. Vamos assentar-se. Muitas vezes nós, amados, entramos por um caminho que nos leva a reclamar. Entramos por um caminho em tal situação que nos leva a cogitar, nos leva a murmurar. Quantas das vezes, amados, nós nos pegamos murmurando? Quantas das vezes em situações bobas, em situações banais, em situações que às vezes até é difícil, em situação de aperto, em situação de dificuldade, em situação de luta, e nós pegamos reclamando. A murmuração, ela é um obstáculo, ela é uma barreira. A reclamação, ela é como se fosse uma parede, não nos deixa ir adiante. Ela se torna uma parede diante de nós, porque eu murmuro e eu não vou adiante, eu bato nessa parede. É uma parede que muitas vezes nos impede de ir adiante. Amados, por isso que nós temos que relatar nossas vidas e colocar dentro de nós, como nós não somos murmuradores. Nós não vamos reclamar a partir de hoje. O povo escolheu reclamar. Agora Deus nos dá liberdade, nós temos liberdade. Deus deu liberdade para o povo de Israel. Qual que era melhor, entrar na terra prometida com 23 dias ou caminhar 40 anos? Esta murmuração fez com que o povo não viesse a entrar na terra de Canaã. E somente 2 homens, Josué e Calebe, que entraram na terra prometida. A murmuração do povo de Israel era tanto, gente, que vocês nem imaginam. Em Números fala que o povo murmurava muito. E Deus não gostou da murmuração do povo. Preste atenção para você entender bem. O povo reclamava, o povo murmurava. Não tinha carne, reclamava que não tinha carne. Não tinha água, reclamava, murmurava que não tinha água. O sol estava quente, murmurava porque estava muito quente. Sabe o que acontece? Deus falou assim com Moisés, bem claro: Moisés, este povo é um povo obstinado, é um povo reclamador, é um povo murmurador. Sai da minha frente que eu vou destruir todos. Moisés intercedeu, e Deus falou assim: Moisés, sai da minha frente que eu vou destruir todos. Todos aqueles que murmuravam, todos aqueles que reclamavam, todos aqueles que cogitavam. Moisés saiu que não podia enfrentar Deus. Muitas vezes nós erramos porque enfrentamos Deus. Muitas vezes nós falhamos porque enfrentamos Deus. Muitas vezes nós batemos a cara na parede ou no muro porque enfrentamos Deus. Moisés falou assim: não vou enfrentar o Senhor, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer. Imagine você enfrentar Deus. Moisés falou assim: Senhor, eu vou sair então. A Bíblia fala que em Números capítulo 11, versículo 1, que lá do céu Deus começou a trovejar. E o povo murmurador estava num lado, e começou a vir relâmpagos, e trovões, e fogos, e a Bíblia fala que veio o fogo do céu, o fogo consumidor, e consumiu todos aqueles que estavam no meio do povo de Israel, todos aqueles que reclamavam, murmuravam e cogitavam. É muito sério a reclamação no meio do povo de Deus. Depois você lê em casa a murmuração, capítulo de Números 11. Moisés saiu da frente de Deus e desceu fogo. Uma labareda de fogo desceu. E uma vez só, lambeu todos os murmuradores. Todos os reclamadores. Todos aqueles que andavam reclamando e murmurando. Você já pensou que nós temos uma facilidade muito grande de reclamar? Reclamamos em cima da nossa família, reclamamos em cima da nossa casa, reclamamos em cima do nosso salário. Nós pedimos, fazendo uma campanha: Deus, queremos um emprego, Senhor, eu quero, depois Deus dá, e nós passamos a reclamar em cima do trabalho, em cima do emprego. A facilidade de
reclamar, a facilidade de cogitar, a facilidade de murmurar em cima do que Deus nos dá é muito grande. É muito grande. Pedimos a Deus uma família, Deus dá. Passa pouco tempo, começamos a reclamar da esposa, começamos a reclamar do esposo, murmuramos em cima do esposo, murmuramos em cima da esposa, queremos uma família abençoada, mas a primeira luta que acontece, reclama, murmura, cogita. Aleluia, aleluia. Uma vez eu li numa revista, que um rapaz muito inteligente, especialista em marketing internacional, ele falava assim, olha, bem claro, eu guardo isso como se fosse, tem 15 anos que eu li isso. Ele falava assim, se você está passando uma situação de calor, por exemplo, se você reclamar que está fazendo calor, que calor é esse, que calor é aquilo, nossa, que calor, mas se você não ligar o ventilador, ou abrir as janelas, não vai mudar em nada. É verdade ou mentira? Verdade. Se eu estou em algum lugar sentindo um calor, se eu estou sentindo muito calor mesmo, se eu reclamar, nossa, que calor miserável, que calor insuportável, mas se eu não ligar o ventilador, se eu não abrir as janelas, não vai ter mudança nenhuma. Assim também em nossas vidas, se nós começarmos a murmurar, não vai ter mudança nenhuma. Não adianta murmurar. Se murmurasse, o povo não entraria mais rápido na terra prometida. Se você murmura, se você reclama, vai ficar difícil para você. Se você murmura, se você reclama, se você é uma pessoa que está reclamando e murmurando constantemente, igual o povo de Israel, reclamava na hora da luta, reclamava, não tem água para beber. Quantas pessoas passam necessidade? Não estou falando necessidade imediata. Quantas vezes a pessoa passa necessidade, porque o povo não morreu de sede, era uma necessidade imediata. Deus sempre supriu a necessidade do povo de Israel. Uma mensagem para você nessa noite: Deus sempre suprirá a sua necessidade. Deus sempre olhará do céu para nós, sempre. Então, se Deus está olhando do céu para mim, na hora que falta água para mim beber, para que eu vou murmurar? Para que eu vou reclamar? Para que eu vou cogitar? Tem alguém que morre, o povo, mas não morreu de fome. Sabe o que aconteceu? O povo reclamava quando faltava comida. Amados, é muito sério. O povo eram pessoas que murmuravam constantemente. E o mais interessante é que quando o povo murmurava, trazia, olha que coisa que Deus está me revelando. Quando o povo murmurava, trazia indignação para o líder Moisés. A murmuração do povo, lamentavelmente dizer, a murmuração do povo de Deus traz indignação para o líder. Amém ou não amém? Vou provar para você. Moisés era o líder do povo de Israel, era ou não era? Nessa época era. Moisés era o líder. E o povo começava a murmurar: Moisés, não temos carne. Moisés, nós não temos aí comida. Moisés, eu preferi estar lá no Egito comendo cebola. Eu preferi estar lá comendo peixe. Mentira, que comia era resto. O povo falava: eu queria comer cebola lá, os pepinos, as melancias, e queria comer lá aquelas comidas do Egito lá. E aquilo trouxe indignação para Moisés. Aí Deus falou com Moisés: Moisés, o povo está reclamando muito. Amados, Deus falou com Moisés isto: Moisés, o povo está murmurando muito, Moisés. Moisés, o povo está reclamando muito, Moisés. O povo está reclamando, Moisés. Olha, o povo está murmurando, Moisés. Não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas talvez se eu estivesse no lugar de Moisés, e Deus está falando para mim falar com você: olha, vocês estão murmurando muito. Deus está falando com Moisés: Moisés, o povo está reclamando muito, Moisés. É por isso que está faltando, é por isso que estão sofrendo, é por isso que estão padecendo, é por isso que as serpentes estão comendo muitos, Moisés.
É por isso, Moisés, que o povo está aí, errando o alvo, faltando não comida, porque Deus dava comida, estava faltando era comida espiritual e bebida espiritual. Aleluia. Moisés, o povo está murmurando muito, Moisés. Está reclamando muito, Moisés. Porventura alguns estão perecendo. Porventura, por que alguns estão perecendo? Porque estão reclamando, estão cogitando, estão muitas vezes falando coisas abomináveis, fazendo outros deuses. Isso aqui que é Deus, aquilo não é Deus. Estavam murmurando contra Deus. Quantas das vezes pegamos nós mesmos reclamando de Deus? Quantas das vezes pegamos nós mesmos reclamando em cima de Deus? Como que nós podemos murmurar em cima de Deus? Ou às vezes nós passamos a reclamar em cima de Deus. Senhor, o Senhor não é Deus mesmo? Senhor, estou passando a situação, Senhor. O Senhor não é Deus. Irmãos, esta não é a tipo de oração que Deus gosta. Senhor, o Senhor é Deus mesmo, Senhor, olha a minha situação. Estou perecendo aqui, Senhor. Isso é reclamação. Reclama, Senhor, olha a minha situação. Olha a minha situação, estou aqui, olha. Manassés que reclamou bem disso, né? Senhor, olha, eu sou o mais miserável da tribo de Israel, eu sou o mais pobre, Senhor. Era a reclamação de Manassés em cima de Deus. Senhor, eu sou o mais miserável de toda Israel, eu sou o mais pobre da tribo, eu sou o mais miserável de toda a minha casa, o mais humilde, o mais pobre. Murmuração em cima de Deus. Aí a murmuração do povo trouxe indignação para o líder. Aí Deus falou assim: Moisés, este povo está reclamando muito, reclamando que não tem água. Moisés, vai lá na rocha, em Meribá, e fere a rocha, e vai sair água da rocha, e vai alimentar a sede de todos. Como o povo estava tão acostumado a reclamar, tão acostumado a murmurar, Moisés saiu indignado. A Bíblia relata que Moisés saiu indignado, ele foi e feriu a rocha, feriu. Começou a ferir a rocha, saiu água, mas Moisés deixou de entrar na terra prometida diante daquela atitude dele. Foi a única vez que Moisés murmurou, que impediu ele de entrar na terra prometida. Então, se nós reclamamos diante de alguma situação, amados, fica difícil para nós, fica difícil para você. A minha mensagem nessa noite é que você não murmure jamais. Fala para o seu irmão, para de murmurar. Fala com ele assim, bate no ombro dele e fala: para de reclamar, para. Se está calor, se eu não ligar o ventilador, não vai adiantar nada. Se está calor, se eu não abrir a porta, não vai adiantar nada. Se está calor, se eu não ligar o ventilador, não vai ter mudança, vai aparecer um anjo, vai fazer ventinho para mim, não. Eu tenho que ter atitude. Qual é a minha atitude? É de ligar o ventilador para eu não reclamar, é de abrir a porta para eu não reclamar, é de tomar alguma atitude para eu não reclamar, porque se eu murmurar, eu vou ficar tropeçando. Diga assim, tropeçando. Vou contar uma história para você. A minha falecida sogra, ela contava essa história falando assim, já faleceu tem uns 15 anos, quase 15 anos, 13 anos mais ou menos, que uma serva de Deus, muito fervorosa, mulher de oração, de jejum, de campanhas, não perdia uma campanha na igreja, de repente ela andando, tropeçou numa pedra, e ela arrancou a tampa do dedão. Verdade, minha sogra contava, era serva de Deus, não contava mentira não, acreditava em toda a história dela, tá? Arrancou a tampa do dedão, não aconteceu com ela, aconteceu com algum conhecida dela. E a mulher fervorosa começou a glorificar a Deus. Oh glória, aleluia, aleluia, oh Jesus! Mas não murmurou em cima do que ela tropeçou. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa e dá errado, e a primeira atitude nossa é de reclamar, é de murmurar, é de cogitar. Muitas vezes estamos fazendo alguma coisa, dá errado e nós reclamamos, dá errado, ou muitas vezes não sai do jeito que nós queremos e começamos a cogitar. Imagina bem,
arrancou a cabeça do dedão e começou a glorificar a Deus. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Tinha uma senhora do lado e falou assim: verdadeiramente, o Deus daquela senhora é um Deus verdadeiro mesmo, é um Deus bom, está lá, sem a cabeça do dedão, mas está glorificando a Deus. Você pode aplaudir a Deus, querido, que isso é verdade. Acredita em tudo que ela falava. Agora, nós temos uma facilidade muito grande de reclamar, muito grande, muito fácil de reclamar. Entramos por um caminho com grande facilidade em cima da reclamação. Reclamamos com... Já pensou que nós reclamamos por nada? Você já parou e analisou que nós reclamamos por nada? Reclamamos à toa. Reclamamos sem saber de algo. Fica difícil porque torna-se muitas vezes uma parede. Queremos a bênção, mas nós murmuramos, não alcançamos. Queremos a vitória, murmuramos e não alcançamos, porque torna-se difícil para nós. Bem que Paulo levantou as mãos na sinagoga e profetizou bem alto, assim falando: em tudo dai graças. Você tem feito isto? Você tem feito isto? Na hora da luta, glória a Deus. Na hora do problema, glória a Deus. Se me tira, glória a Deus. Se me põe, glória a Deus. Se me manda, glória a Deus. Se me fico, glória a Deus. Se fala algo que me aborrece, glória a Deus. Se faz algo que me agrada, glória a Deus. Se eu tropeço, se eu machuco, se estou enfermo, glória a Deus. Se eu tenho dinheiro no bolso, se eu tenho no banco, glória a Deus. Se eu não tenho, glória a Jesus. Aleluia. Em tudo dai graças. Se alguém morreu, glória a Deus. Se alguém está vivo, glória a Deus. Mas porque para nós ainda há esperança. Para você a esperança, querido. Para você a esperança. Em tudo dai glória. Amém ou não amém? Talvez seja pesado para você, mas é a verdade. Em tudo tem que dar glória. Em tudo. Em situação boa, glória a Deus. Em situação difícil, glória a Deus. E vou falar o que Deus está me mostrando aqui. Em situações boas, glória a Deus.